Vamos lá em Mateus. Mateus no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A partir, lendo novamente o texto base dessas últimas reuniões, a partir do versículo 27. Que Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita lhe fizer pecar, corte-a e lance-a fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. A gente vem na terceira reunião falando de maneira geral sobre sexualidade, para que então a gente chegue no tema divórcio. A gente falou, e é bom a gente ter muito claro na nossa mente, que o chamado do Evangelho, o chamado de Jesus, é que a nossa justiça exceda a dos escribas e dos fariseus. Que, lembrando, a justiça dos escribas e dos fariseus é a justiça que se baseia na exterioridade. É a justiça que tem como ponto de partida e de final aquilo que eu vejo, o que eu faço, o que os outros veem que eu faço. E o ponto é que Jesus fala assim: olha, o que vocês pensam sobre adultério é quando vocês veem ou quando vocês pegam alguém aprontando. E ele fala: mas a justiça do reino de Deus transcende a dos escribas e dos fariseus, que representam a moral religiosa, que vai muito além da exterioridade e vai para o que acontece no coração humano, que é o que você intenta no coração, o que acontece dentro do coração de vocês é o que me importa. Mais ou menos é assim que Jesus está entrando. Ele fala: olha, eu quero tirar vocês do comportamentalismo exterior que quer impressionar ou que deixa de impressionar por aquilo que as pessoas veem, para aquilo que acontece no coração de vocês. Então, a gente já viu que não adianta eu tratar o adultério e no final de tudo o divórcio sem que eu trate a raiz de tudo. O adultério e consequentemente o divórcio, ele é só o sintoma, ele só é a causa. Ele só é o sintoma, ele só é a consequência. Mas o que Jesus quer tratar e o que o Evangelho quer esmiuçar é a raiz da coisa. É a raiz que gera aquilo. É a raiz que trata, que não tratada, gerará o adultério e, consequentemente, o divórcio. Ele fala: não adianta eu querer tratar o sintoma, não adianta eu querer tratar o que realizou se a raiz não tiver tratada. É a mesma coisa eu colocar band-aid em alguém com câncer. É a mesma coisa eu pegar uma ferida de uma pessoa com leucemia e colocar um band-aid e achar que a pessoa está curada, que ela não está. Eu só estou tratando o resultado final, o sintoma final, mas a raiz que gerou aquilo está ali. Uma hora vai explodir de um jeito ou de outro. Então a gente viu
que para que eu trate e para que eu desenvolva uma sexualidade sadia segundo o Evangelho, primeiro eu não posso tratar com moralismo, não posso tratar com legalismo, com impedimentos morais, de não pode, não toque, não faça, isso é pecado, isso sem que haja consciência, sem que a pessoa entenda o processo, a lei por si só, o legalismo por si só, sobre a pulsão que eu tenho, sobre a minha sexualidade, só vai fazer avultar o pecado. Só vai fazer que aquilo que é uma pulsão vire uma compulsão. Maior exemplo disso que faz muitos anos que a maioria dos países civilizados o adultério deixou de ser ilegalidade civil, porque eles viram que colocar o adultério como lei civil, que a pessoa vai ser punida com aquilo, era uma bobagem, que a lei não fazia nada. E do mesmo modo que é assim no civil, assim também é no princípio espiritual. E, pelo contrário, uma vez que eu coloque uma lei, uma determinação moral, legalista contra aquilo, sem que a pessoa tenha uma consciência daquilo, aquilo só vai fazer com que a minha pulsão natural sexual vire uma compulsão. A lei avulta o pecado em mim, é isso que Paulo diz em Romanos 5 e em Romanos 7. A gente viu também que, e é importante que isso fique muito claro, que toda sexualidade em nós, ela é natural e sadia e precisa ser desfrutada ao máximo em vínculos de amor. Em vínculos de amor. A sexualidade, e a gente viu, e é muito importante que na nossa mente judaico-cristã, que vincula sexo a pecado, a nojento, a profano, a impuro, você entender que todo prazer que o sexo pode me proporcionar foi Deus que fez assim, o clitóris, a glande do pênis, o orgasmo, as posições, o que faz, o que não faz, tudo isso foi dado por Deus para o meu bem, para o meu prazer. Um exemplo claro disso é o livro de Cantares de Salomão, onde nada mais é do que o prazer de um homem com uma mulher. Ao máximo, ali não existe pudores. O pudor quem colocou foi a religião, que começou a falar que tal lugar era pecado, que tocar tal lugar era imundo. Porque como não soube lidar com consciência, disse que era pecado. Então a gente trata a sexualidade com pudores, com pudicismos, que faz com que a gente cresça de maneira adoecida, e lidando com aquilo de maneira adoecida. E muitas vezes o casal tem pudores na prática sexual que faz com que gere, consciente ou inconscientemente, gere em um dos dois ou nos dois pulsões, compulsões que vai desencadear em adoecimento sexual. Mas é importante que eu volto a frisar, que a sexualidade ela só é sadia e só vai ser desfrutada com intensidade para a vida num vínculo de amor. O que eu quero dizer com isso? E vou reforçar. O vínculo da perfeição não é o cartório, não é o padre, não é o pastor, não é um padre, pastor, é um cartório que casa uma pessoa. O que vincula uma pessoa a outra é o amor, é o desejo de crescer, é o desejo da troca, de ter um caminho consistente junto. Isso vincula. E tudo que se realizar sexualmente neste vínculo fará bem para a alma, para o ser. Quando não existe esse vínculo, quando existe somente o desejo, o prazer pelo prazer, que é o hedonismo, que é a busca do prazer, que eu vejo o outro só como um objeto de prazer, que eu vou gozar, que eu vou obter o prazer pelo prazer, aí é onde existe a diluição sexual, onde existe a diluição do ser, é onde o prazer até acontece. A pessoa até tem o ápice do gozo, a pessoa até tem o tesão da coisa, mas Eclesiastes fala que existem os bons prazeres e os maus prazeres. Porque não é porque ele é prazer que ele é bom.
Porque existe o prazer, que ele é prazer, mas que ele vai gerar mal no meu ser. Ele vai diluir o meu ser. Ele vai fazer que a minha essência se dilua. Ele vai fazer que o meu eu interior em Deus vá se descaracterizando. Que é o que acontece, que Paulo denuncia na imoralidade sexual de Coríntios, que ele fala, olha, vocês estão se diluindo. Quando eu me deito com uma prostituta, quando eu peco, eu não estou pecando não contra Deus, eu estou pecando contra o próximo e contra mim mesmo. Porque eu estou, essa troca de energia psíquica e espiritual vai me fazer uma pessoa confusa, desfocada, perdida na minha sexualidade. E a gente viu aqui, e para a gente começar hoje, que é importante que haja em mim consciência. E quando eu digo consciência, muitas vezes eu preciso fazer um mapeamento da minha história. Saber que eu preciso entender que eu não vim do nada. Eu vim com uma história. Eu tenho pai, mãe, vô, tio. Eu tenho uma história genética de DNA que corre nas minhas veias. Eu tenho uma história cultural familiar que eu herdei por onde eu convivia, onde eu crescia, as coisas que me aconteceram, geneticamente, culturalmente, que me deu uma psique, um modo de olhar a vida, um modo de pensar sobre o sexo, que é sobre isso que nós estamos falando. E eu preciso, como o Salmo 139, fazer essa leitura e até mesmo como foi a gestação da minha mãe. Que toda essa energia, toda essa carga veio e vai para a criança. A raiva, a tristeza, se foi com prazer ou se foi abuso, se houve uma gestação de raiva, de ódio do pai pela mãe, da mãe pelo pai, se houve traição, se houve nojo da mulher pelo marido, tudo isso a criança se alimentou e cresceu com isso. Então, eu gosto de um salmo que a gente até cantou hoje, que Salmo 139, Davi fala assim, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, o Senhor sabe, me conhece quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, sabe todos os meus caminhos. Então, quando eu leio isso, e quando eu digo para vocês que a gente precisa fazer esse mapeamento da nossa história, pode pesar como um karma, como maldição hereditária, de viu, é assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Mas o Salmo ele termina assim, ele fala, tu me sondas e me conhece. Ele fala, então sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então eu preciso olhar para mim com coragem, sem medo. A gente falou e é bom voltar e sempre isso tem na nossa mente. Eu preciso me enxergar de maneira perdoada, olhar para mim e falar, essa bagaça toda já está perdoada. Sobre tudo isso, sobre todos esses traumas, sobre todas essas dores, sobre toda essa genética, sobre esse DNA corrompido, sobre essa história toda adoecida, a graça de Deus está sobre tudo isso. Então, eu tenho que ter coragem. Quando eu entendo que eu já estou perdoado, que eu já estou redimido, eu tenho coragem de entrar nas recâmaras do meu ser que estão podres. Eu tenho coragem de olhar e trazer à luz tudo que em mim eu não tenho coragem de nem admitir. Que eu não tenho coragem de admitir para o espelho, imagine para o meu próximo. Que é aquela parte em mim que está podre, que eu sei que está diluindo os meus vínculos, os meus defeitos que eu não tenho coragem de admitir, eu tenho que admitir na graça de Deus, mas eu tenho que me enxergar. Esse auto-enxergamento, ele é libertador. Que é aí que Freud se baseia quando ele fala da terapia de eu preciso ter coragem de reconhecer a verdade ao meu respeito. De falar, olha, eu estou assim, perdoado, redimido,
aceito na graça, mas eu estou assim. Mas uma vez que eu chegue aí, uma vez que eu chegue nesse ponto, que eu passei pelo processo desse mapeamento na graça de Deus, desse auto-enxergamento na luz do Evangelho, que não tem coragem de colocar as cartas, que tem coragem de colocar as cartas na mesa, de dar nome aos bois e falar, eu estou assim, essa é a minha história, isso é o que eu penso, essa é a nojeira que está o meu pensamento, essa é a nojeira da minha vida, é isso que eu sinto, esse é a tesão que eu sinto, essa é a promiscuidade da minha mente, essa é a forma que eu enxergo o sexo, essa é a forma profana que eu enxergo a sexualidade da vida. Quando eu chego aí, é daqui para frente que nós vamos entrar agora. Que Jesus fala, olha, existe esse momento do enxergamento completo? Existe. Existe o momento do encaramento da nossa nojeira? Existe. Mas ele fala que uma vez que eu enxergue isso, o princípio que a gente tem que tratar e guardar hoje no nosso coração é, eu preciso assumir a dor do corte e superar. Existe um momento que aí a terapia não ajuda, que aí o remédio não ajuda, que aí Freud, Jung, nenhum dos terapeutas vão saber tratar, que aí é a psicologia do Evangelho, que é a psicologia do confronto, que é aquele que olha para o olho e fala, esse olho está me fazendo pecar, então eu corto. É aquele que olha para o braço e fala, esse braço está me fazendo pecar, então eu corto. Eu não vou ficar lambendo, eu não vou ficar me autocomiserando, eu não vou dar desculpas. Agora chegou a hora de assumir a responsabilidade sobre a minha vida e decidir parar. E decidir cortar. Quando a gente faz esse mapeamento, que o Evangelho me estimula de ter a coragem de reconhecer a verdade, não somente sobre Deus, mas sobre a minha história, sobre mim mesmo, e essa verdade me liberta, eu tenho que enxergar tudo isso não como um karma, não como uma maldição que eu vou carregar para a vida, mas como um enxergamento que uma vez que eu identifique, uma vez que eu traga à luz, uma vez que eu tenha coragem de expor tudo na luz do Evangelho, fala, é assim? Ok, então paro. É assim? É isso que está me causando? É essa a história que me corrompeu? Este é o motivo que eu me sinto assim? Ok, agora as desculpas acabaram, é a hora de cortar. Agora não existe mais desculpas. Está tudo transparente. Agora é uma decisão de comportamento. Agora é a decisão de cortar o mal pela raiz. Agora é a decisão de superar o álibi. Eu tenho que ter coragem de enxergar tudo, mas isso não pode ser um álibi. De, a minha família é assim. Mas eu fui abusado. Mas a minha casa era assim. Mas meus amigos... Eu tenho que reconhecer, sim. Mas eu não posso usar nada disso como um álibi para a minha doença. Porque senão eu vou envelhecer na terapia e nunca vou superar. Eu vou envelhecer com os diagnósticos da minha doença se eu não decidir parar. Se eu não decidir cortar. E o corte, a figura usada por Jesus é de corte, é de arrancar, é de amputar, é algo que dói, não é algo confortável. É que nós vivemos numa geração algodão doce, frágil, a gente é muito fresco, a gente é frágil, a gente gosta de massagem, estímulo, arrepio. A gente gosta de campanha, que alguém põe as mãos na nossa cabeça e a gente saia milagrosamente curado para nunca mais sentir aquelas pulsões.
o maior índice de pessoas adoecidas e na maioria amarguradas são aquelas que passaram pelos benditos encontros e curas interiores e descobriram tudo, mas que 6 meses, 1 ano depois, 2 anos depois, está tudo de novo. Porque houve o reconhecimento, conheceu a verdade, mas não houve o corte. Não houve essa decisão de parar. Essa decisão de cortar. É interessante que Jesus, e a partir dele os apóstolos, e a partir dele tudo aquilo que você vê no Evangelho, o chamado é por uma decisão. O chamado é por uma... E não existe, isso é difícil da gente admitir, porque acabam as desculpas. Não existe nada maior do que um poder de uma decisão. Daquela coisa que diz, agora chega. Aqui parou. A gente está falando da sexualidade, mas esse é um princípio para qualquer área da nossa vida. Seja num casamento, seja para roubar, seja para grosseria, seja para que for, eu posso decidir, mesmo que tudo em mim me impulsione aquilo, eu posso decidir parar. Eu posso cortar, mesmo que eu continue tremendo, mesmo que o desejo permaneça em mim, mesmo que tudo em mim ainda me empurre para aquilo, eu posso falar não. Eu aprendo desde Gênesis com Caim. A Bíblia fala que Deus vem a Caim, que Caim estava com um semblante caído de ódio, de ira, com vontade de matar Abel. Estava babando de energia de homicídio. E é interessante que Deus chega para Caim e fala assim, Caim, está na hora da gente fazer uma campanha de oração para você superar isso gradativamente, aos poucos. Não. Ele fala, Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. É um negócio radical e que a gente fica sem desculpas. Porque o pecado jaz à porta, Caim. O desejo do homicídio, o desejo de matar, a ira, está aí, Caim. Paulo repete o mesmo princípio, olha, irai-vos e não pequeis. E isso é um princípio para tudo, a pulsão veio, mas pare. Você está querendo entrar no papo, entrar no pensamento pornográfico, entrar no papinho, no olhar do desejo, da cobiça? Corte. Reconheceu? Pare. A história, eu entendi. Graças a Deus, agora tudo tem nome em mim. Agora está na hora do corte. Tiago diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá. Pedro diz, resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Eu decido resistir e a treva vai embora. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 9, 27, ele fala assim, olha, tudo isso que eu prego a vocês, para que eu não venha despregar tudo que eu estou falando, eu tenho que esmurrar o meu corpo. O tratamento é de choque. As minhas pulsões ainda são ambíguas. Não é porque eu sei que ainda a minha pulsão será sadia. É porque eu sei que eu posso cortar. Que eu posso decidir, esmurrar, me pegar pelo colarinho e me puxar e falar, você não vai. Ah, você vai. Não, você não vai. O princípio do irai e não pecai
É o mesmo princípio para tudo, inclusive na sexualidade. Eu posso ter o negócio ainda se curando, no processo de cura. Ainda, a minha mente ainda está nesse processo, mas a decisão é já. Muitas vezes é de fora para dentro. É de dentro para fora. Mas Jesus, ele corta o assunto, ele fala assim, olha, se o teu olho, corta ele fora. É o teu braço, corta fora. O princípio é radical. O princípio acaba qualquer desculpa. Porque se eu quero ter uma vida sadia em qualquer princípio, e no caso da sexualidade, eu preciso assumir a dor do corte. Entender que vai doer, porque eu venho num vício. A vida inteira eu fui grosseiro. Agora eu aprendi no Evangelho que eu tenho que ser manso, eu tenho que ser educado, eu tenho que ser gentil. Meu amigo, a sua mente está viciada na grosseria. Então você vai dar um negócio. A vida inteira você foi promíscuo. Agora você aprendeu que isso não é sadio. Você entendeu o motivo da promiscuidade. Você entendeu que aquilo vai te matar. Você tem que parar. Não tem desculpa, não tem terapeuta. Tudo isso é válido. Tudo isso tem o seu lugar. Até o remédio para acalmar a depressão, até o remédio para acalmar. Tudo isso tem o seu devido lugar. Mas chega uma hora no Evangelho que é o confronto. O Evangelho trata tudo com confronto na verdade. Jesus, a terapia do Evangelho tá aqui. Reconheceu? Tem lucidez para olhar, compreendeu, tomou consciência? Agora é hora de cortar. Reconheceu que é o seu olho? Corta fora. Reconheceu que é o seu braço? Estanca. O princípio assuma, reconheça, teu luz, a verdade chegou, a luz acendeu, você conhece tudo, agora é a hora de cortar na raiz. Mesmo que babe, mesmo que trema, mesmo que você tenha que fugir para o banheiro chorar, corte. Para qualquer coisa, do sexo ao roubo. Do sexo à grosseria, do sexo à fofoca. Morda a língua, mas pare. O princípio da vida se existe algo que eu reconheço que me faz mal, eu corto. Eu estanco. Eu reconheci, tive luz, ficou claro, agora as desculpas acabaram. O negócio é comportamental. O corte é agora. Sem desculpas. E para que eu entenda esse princípio de maneira um pouquinho mais profunda, acho que algumas realidades têm que estar claras em mim. A primeira é que existem coisas que são minhas, que estão em mim, mas que não sou eu. Existem coisas que estão em mim, que são minhas, mas não sou eu. Jesus fala assim, se o teu olho te faz pecar, se o teu braço te faz pecar, corta e lança fora, para que o seu corpo inteiro não prove o inferno. O princípio existe algo em mim que me adoece? Este algo que está em mim não sou eu. É meu, me pertence, está em mim, mas eu posso cortar para que eu seja íntegro. Integridade vem disso, inteireza do ser. Então, e ele usa dois exemplos, ele fala o teu olho direito, que na Idade Média, e tem gente que acha que até hoje, acha que é quase que arrancar o olho, né? É coisa que eu corto o braço, eu me flagelo, vira aquela coisa maluca. Não! O olho, a gente já viu em outros momentos, diz respeito ao meu olhar, o meu interpretar, o modo que eu enxergo a vida. Se o meu olhar é promíscuo, se a maneira que eu enxergo a vida é adoecida, se a maneira que eu interpreto o meu próximo é corrompido, se a maneira que eu enxergo o sexo, a vida, o dinheiro, se tudo isso está corrompido,
tudo isso me pertence, tudo isso está em mim, mas não sou eu. E ele fala o seu braço direito. Na Bíblia toda, o braço direito diz respeito à destra, o poder, o meu potencial, o que eu posso fazer, diz respeito à autoridade da pessoa, ao poder do homem. Ele diz assim, se o seu potencial, você pode fazer aquilo, é o seu poder, está corrompido, reconheça que é o seu potencial, é o seu talento, é o seu carisma, tudo em você, mas não é você. Eu não sou o meu vício. Eu não sou a minha história. Eu não posso ficar refém dos meus traumas. Eles estão em mim, mas não sou eu. Eles estão em mim, mas não sou eu. Eu preciso reconhecer que eu não sou o meu trauma, eu não sou a minha alma, eu sou um espírito. Existe em mim um ser mais profundo, que é quem eu realmente sou em Deus. Eu sou espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. E esse eu profundo precisa se desenvolver a cada dia à imagem de Deus. A imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. E para que ele se desenvolva como esse discípulo de Cristo, a imagem de Cristo, Jesus fala, quer ser meu discípulo? Negue esse self, negue essa pulsão adoecida, negue tudo que em você não é você, não é eu. É o mim mesmo, é o meu trauma, é a minha ira, é a minha raiva, é o meu desejo tarado, é a minha mente pornográfica, é a minha cultura familiar, tudo aquilo que eu herdei, tudo aquilo que seja geneticamente, com trauma, sem trauma, cultura de amigos, tudo que está em mim, que me destrói, não sou eu. Então eu tenho que reconhecer que aquilo está em mim, mas eu posso cortar. Quem eu sou, esse eu interior, esse é a imagem e semelhança de Deus, redimido, perdoado, ligado à vida de Deus. Então eu preciso reconhecer que existe um eu corrompido, uma máscara que me envolve, que precisa ser cortada. Que Jesus fala que precisa ser negada. E só quando eu reconheço que existem coisas que estão em mim, que são minhas, mas não sou eu, e para que eu seja inteiro em Deus, eu preciso cortar. Eu preciso mudar, eu preciso estancar. Segunda coisa que eu preciso, que é essa denúncia de Jesus, é uma denúncia contra uma vida autossuicida. Para que eu entenda o princípio do corte, dessa dor que estanca pela raiz, esse comportamento decisivo que não tem desculpa, eu tenho que entender que toda essa denúncia de Jesus é uma denúncia contra uma vida autossuicida. Porque se a gente não tem essa consciência, se a gente não entende que não existe perda, não é o coitado de mim com a minha história, coitado de mim com tudo que eu passei, olha, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar uma cultura da minha família, olha, não, sem autocomiseração, sem vitimismo, o chamado é para a vida, se o meu braço está gangrenando, qual que é o princípio da medicina? Corta ele fora. É o melhor que eu posso fazer para a minha vida, é arrancar aquilo que está me matando. Existe uma cultura na minha família que todo mundo é explosivo. Todo mundo fala o que pensa. Todo mundo se intromete na vida de todo mundo. Todo mundo é promíscuo. Todo mundo gosta de trair. Todo mundo fala da bunda do outro. Todo mundo mente. Não interessa. Eu deixar de mentir, eu deixar de ser promíscuo, eu deixar de fazer aquilo que me mata, não é um favor a Deus, é um favor a mim.
O chamado de Jesus é pare de se auto-suicidar-se. Você ficar com esse olho que está te matando, arrancá-lo é um bem à vida. Estancar o processo não é um favor para a existência, não é um favor a mim. É eu falar, olha, o meu braço está podre, eu vou cortá-lo. Esse hábito que eu tenho é nocivo, está me matando, eu vou cortá-lo. Sem coitadismo, sem autocomiseração, ele está me matando, então eu corto. Outro princípio, outra realidade para que eu entenda esse princípio é que eu só amadureço quando eu compreendo as minhas pulsões e ajo contra elas. O amadurecimento espiritual, o ser maduro em Deus é aquele que entende, segundo Paulo diz lá em 1 Coríntios, ele fala, eu queria falar a vocês como a seres adultos espirituais, mas vocês são carnais. Ele fala, por que vocês são carnais? Porque há entre vocês fofoquinha, invejinha, tudo o que vocês fazem é na carne. E a gente acha muitas vezes que carne e ser espiritual, na cabeça de muita gente, é gente que vai no monte, gente que só ouve louvor, gente que ora o dia inteiro, gente que ora em línguas. O princípio do evangelho de ser espiritual, que Paulo diz, é homem psíquico, homem que vai de acordo com as pulsões psíquicas, e o homem espiritual, é o homem que anda de acordo com o princípio do espírito. Uma pessoa que é madura é aquela que entende a sua psique, entende as suas pulsões, mas não se deixa dominar por elas. É a pessoa que tem como o outro tem. Eu tenho raiva como você tem, eu tenho desejo como o outro tem, mas eu compreendo e digo não. A vontade da fofoca, a vontade da briga, a vontade do sexo promíscuo, tudo acontece com todos, mas eu digo não. Eu gosto de uma frase do Mandela, do Nelson Mandela, que ele diz assim, não é dele, mas ele usa no filme dele, que ele fala, seja capitão da sua alma. Seja capitão da sua psique, da sua pulsão, seja senhor do seu trauma, da sua psique adoecida, é aquela pessoa que reconhece aquilo ali, mas sabe que se eu quero ser maduro em Deus, eu preciso reconhecer e dizer não. Outra coisa que eu preciso entender é que esse processo é um processo de reeducação mental. Eu gosto de um texto, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 5, diz, Paulo fala assim, as nossas armas não são carnais, armas normais, ele diz assim, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e mentiras. Sofisma é aquele negócio que de tanto que eu pensei, é uma mentira que eu pensei como verdade, que ele se tornou uma verdade para mim. Ele é uma mentira, mas eu assumi como verdade, isso é um sofisma. Então ele fala, como que eu destruo isso? Ele fala, levando os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Eu só vou vencer esse processo, eu só vou estancar esse adoecimento quando eu começo a ouvir o que eu estou pensando. A gente tem tanta mídia promíscua e confusa que nos estimula tudo que nos mata, que eu preciso começar a ouvir e comparar o que eu penso com o que Jesus diz. E quando eu começo a ouvir e levar os meus pensamentos cativos a Cristo, eu começo a renovar o meu entendimento. Paulo diz em Romanos 12 que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ele diz, como que eu me transformo? Pela renovação do meu entendimento. Não adianta eu estancar o que é ruim somente. Eu preciso substituir com o que é bom. Não adianta eu só saber que a ira,
o ódio contra o meu próximo é ruim. Eu preciso, Paulo diz assim, vença o mal com o bem. A minha vontade é da raiva, ele fala, abençoe. A minha vontade é promíscua, eu falo, olhe com bênção. A minha vontade é desejar aquilo ali, eu abençoo aquilo. Eu olho para aquilo e eu reeduco a minha mente para falar, ali há um ser humano. Com pai, com mãe, com história, é uma vida que pertence a Deus. Pode ser a prostituta da esquina, mas ela é de Cristo. Então o meu olhar vai mudando. E isso é um processo. A vida inteira a pessoa gostou de sentar e detonar o outro e daqui a pouco beija o outro com uma falsidade gigante. O Evangelho diz que isso mata, isso drena a minha energia, isso vai me autodestruir. Então eu reconheço e me educo. Eu transformo a minha mente pensando que é bom, pensando que é justo, pensando que é puro, pensando que é honesto. E só quando eu vou reeducando a minha mente, o meu caráter vai sendo transformado. E para encerrar, para que eu entenda essa corte para a vida, eu preciso entender que eu preciso perseverar nisso. A vitória está na perseverança. Por que eu digo isso? Porque existe todo vício mental, todo vício adoecido em nós, seja sexual, seja de fofoca, de ira, de avareza, tudo aquilo que a gente se acostumou com aquilo, uma vez que eu estanque, vai ter abstinência. Eu vou ser tentado a voltar naquilo. Eu vou ser tentado a pensar daquele modo novamente. Eu vou querer que algo me estimule de fora. É que nem o vício da cocaína. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a pessoa tem vontade ainda. Eu fumei durante 5 anos e meio. Muito tempo, hoje, se alguém acende o cigarro e eu estou muito estressado, vem uma vontadezinha. Por que eu não fumo? Por consciência que aquilo me fará mal, vai causar câncer, é fedido, é comprovado. Mas existe ainda a tentação para aquilo. Mas eu preciso perseverar naquilo. Como Paulo diz, eu preciso reconhecer que não existe tentação que não seja humana. E que eu posso dizer não para aquilo. Não existe nada em mim que seja maior do que a minha decisão, mas eu preciso perseverar. Principalmente quando no processo eu retrocedo. A vida inteira você agiu mal. De repente você quer começar a agir bem e no processo você tropeça, você erra. Meu amigo, a culpa vem de cavalo. O desânimo vem com tudo. E você perseverar no caminho do bem, no caminho da vida, na escolha para a vida, em qualquer área, na sexualidade ou qualquer área, você tem que se levantar pelo colarinho e falar, vamos lá, vamos de novo. Vamos recomeçar. Você falhou, você agiu mal, você mentiu de novo, você agiu com ira de novo, você roubou de novo, você fez de novo, você deixou a sua mente entregue ao inferno de novo, mas está na hora de recomeçar, de perseverar naquilo. É a perseverança no bem que vai construir um caráter sólido. Eu assumo, eu reconheço, eu decido, mas eu preciso perseverar naquilo. Um dia, uma semana, um ano, até que o meu coração vai se pacificando. Hoje eu tenho, desde os 18 para os 19 anos, muita coisa na minha vida que foi completamente vencida. E muita coisa que no processo dessa vitória eu resbalei. E que o desafio é voltar a continuar no processo.
E não deixar que o desânimo, a culpa, a vergonha faça com que você fale, agora que eu estou aqui mesmo, vou continuar aqui mesmo. Agora que eu estou aqui mesmo, eu estava indo tão bem, agora fui um cavalo, vou continuar sendo um cavalo. O desafio é não, eu errei, vou ser manso de novo. Eu tinha parado de roubar, quando eu vi, roubei de novo. A tentação da carne é, eu vou com tudo. Agora não adianta. Para tudo é assim. E o princípio do Evangelho é corte e corte de novo. Reconheça que sobre você tem graça para que no processo, com desânimo, com culpa, com vergonha, a graça de Deus te envolve para que você tenha força para ir de novo. Uma vez que eu entenda isso, uma vez que tudo isso esteja claro, eu tenho que crer numa soberania divina, que se Deus quiser, num estralo, tudo se resolve, que se Deus quiser, aquilo é arrancado com a mão e para de uma hora para outra, mas no geral o princípio é esse: eu reconheço a minha história, eu reconheço o processo, eu trago tudo à luz e eu corto. Eu corto aquilo que me mata, eu corto aquilo que me dilui, eu corto aquilo que drena a vida que está em mim, não para Deus, não para mim, para a minha vida, porque eu entro inteiro na vida e eu corto sem desculpas. Se o milagre acontecer, aleluia. Se ele não acontecer, eu estou cooperando com Deus para a vida em mim. Quando isso está muito claro, aí sim eu posso entrar no assunto divórcio, que a gente entra na semana que vem. Amém, gente? Deus abençoe você e até semana que vem. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor.